Amém, queridos? E esse tema do ano, querido, que nós estamos vendo é 1000 gerações de bênção. Só que essa 1000 gerações de bênção, às vezes a gente fica parado pensando e fala assim: Deus, quando é que isso vai começar? Deus quer que comece na sua vida e na minha. Deus quer que comece em cada geração. Deus quer que comece em nós. E que isso se estenda por gerações e gerações. Amém, amados? Amém. E hoje nós vamos estar vendo um subtema dessa 1000 gerações de bênção, começando em mim. E esse novo tema esse subtema é uma nova vida. Repita isso. Uma nova vida. Amém. Em 2 Coríntios 5:17 diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Vocês podem ler esse versículo, por favor? 1, 2, 3 e... Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém, amados? Amém. Quando eu olho para esse versículo no original, quando você vai olhar no grego, porque esse versículo é no Novo Testamento, quando você vai olhar no grego, ele tem esse verbo, ele está todo aqui original, tá? A tradução está toda correta. Só que o verbo que está aí no passado, ou seja, que já passaram, esse verbo no grego, ele traz uma ideia de que já passou, mas que também continua passando. Olha só que coisa. Então, se nós fôssemos ler conforme o original, nós poderíamos ler assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e continuam passando, eis que tudo se fez e continuam se fazendo novos. Estão conseguindo entender? Amém, queridos? Se vocês não conseguiram, se vocês entenderam mais ou menos até o final do culto, vocês vão entender mais. Diz assim: glória a Deus. Amém, queridos? E quando a gente olha para essa situação, querido, uma nova vida, uma geração abençoada, 1000 gerações de bênção que Deus quer que comece em mim, Deus quer que comece a partir de você, isso na sua geração. A gente olha, querido, e a gente começa a ter um certo conflito, porque como a gente já vem falando, no nosso dia a dia, no mundo, humanamente falando, a gente tem uma ideia errada do que é bênção, do que é maldição. Quando a gente escuta isso, uma nova vida, a gente fala assim: o que é isso afinal de contas? Porque uma nova vida, a gente poderia interpretar como uma vida abençoada, e na verdade, afinal de contas, o que é bênção? E o contrário de bênção é maldição. Então, o que realmente é maldição? Nós já viemos aprendendo que a palavra no hebraico, que foi como foi escrito o Velho Testamento, a palavra no hebraico tem várias traduções, tem várias palavras que querem dizer maldição. As duas delas nos dão uma explicação bem clara, bem ampla, bem completa, para que a gente entenda realmente o que é maldição. A primeira delas, querida, é aquela lá. A gente tem aprendido isso. Aquela lá significa separado, desconectado. Em consequência disso, tem uma outra palavra que diz que é nakav. Nakav, querido, significa tornar passivo de ser atingido. Então, se a gente for aplicar isso, se a gente colocar isso na prática, o homem, quando desobedeceu a Deus, quando ele quis ser independente, ele se desconectou de Deus. Como consequência disso, ele passou a ser nakav, ele passou a ser uma pessoa de alvo fácil, passiva de ser atingido. Amém, queridos? Amém. Em contrapartida, amado, Barak, que quer dizer bênção, fala qualquer coisa diferente do que a gente está acostumado, que é bênção. Muitas vezes pessoas chegam para mim e falam: Zé, que eu fui muito abençoado, ganhei um carro. Isso não é a bênção. Isso é consequência, isso é o fruto, é o reflexo da bênção. A bênção, no caso, querido, é quando eu me conecto novamente a Deus. Isso é bênção. É quando eu me consagro novamente a Deus. É quando eu estou submisso a Deus novamente. Amém? Estão entendendo até aqui? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, querido. Então, no entanto, muitas vezes a gente, quando escuta o tema que nós vamos ver hoje, sobre uma nova vida, a gente começa a olhar para essa situação
e a gente olha e fala assim, tudo bem, Deus tem uma nova vida para mim. Deus tem algo novo. Eu queria dizer para vocês, amado, que Deus ama cada um. Amém. Deus nos ama. Deus nos ama com amor eterno. A palavra não diz somente que Deus nos ama, mas diz que a palavra diz que Deus é amor. Amém, amados? E Ele se move no trono dele, Ele tem todo o interesse, Ele é Pai, querido. Jesus falou assim, se vocês que são pais, que são homens, sabem dar boas coisas aos seus filhos, imagina um Pai Celestial. Estão conseguindo entender, queridos? Amém. O Pai Celestial, a palavra diz que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele é presenteador. É do caráter do nosso Deus nos presentear. Então não fique assim maravilhado quando Deus abrir a porta, ou quando Deus der um carro, ou quando Deus der uma casa, ou quando Deus der um emprego bom. Não fique, se alegre na presença do Senhor, seja grato, mas não fique assim, uau, atônito, porque isso é do caráter do nosso Deus. Amém, queridos? Vai aprendendo a conviver e a conhecer esse Deus, porque o nosso Deus, Ele é assim. Ele nos ama. Ele nos ama. E às vezes, amado, na caminhada, ok, Zeca, Deus me ama. Deus tem uma nova... Em Cristo hoje eu tenho uma nova vida, eu tenho a possibilidade de ter uma nova vida. Mas muitas vezes as pessoas chegam para mim, me escutam dizer isso tudo e falam assim, Zeca, mas vem cá, por que então que muitas vezes eu oro e o que parece é que Deus não escuta a minha oração? E agora? Parece, Zeca, que eu me esgoelo. Eu grito. E a pressão que dá é que Deus está surdo. Será que é isso realmente? E aí chegam para mim e falam assim, Zeca, eu queria até pedir para ver se você orava por mim. Querido, eu vou orar. Não tem problema nenhum nisso. Amém, queridos? Mas eu falo assim, por que você não ora? Por que você não ora, querido? As pessoas acham que por você ser líder, ou você ser pastor, ou por você estar em algum, digamos assim, humanamente falando, porque a palavra, humanamente falando, a gente olha e pensa que o pastor está num pedestal. Pensa que o líder está mais em cima. Na verdade, a posição do pastor, do líder, ele está embaixo. É a parte mais baixa da igreja, viu, queridos? O pastor, ele foi dado à igreja para suportar. O suporte, eu não sei se vocês sabem, fica embaixo. Você sabia disso? Então é a parte mais baixa. Estão conseguindo entender, queridos? Então as pessoas chegam para mim e falam, amém, querido, eu posso orar, mas por que você não ora? Aí às vezes eu digo, não, mas sabe como é que é, né, Zeca? Você tem mais um conhecimento. Você, de repente... Ou você já está aí até à frente da igreja, de repente, você falando com Deus, você está numa posição melhor, de repente Deus vai poder pegar a oração que sai da tua boca mais rápido do que a minha. Primeiramente, deixa eu esclarecer uma coisa aqui, querido. Não há diferença entre eu e vocês. Eu sou igual a vocês. Vocês não vão sair da igreja por causa disso não, né, amados? Amém? Não? Glória a Deus por isso. Não saiam correndo da igreja, eu sou igual a vocês. Pastor Júnior, aquele servo de Deus tremendo, que esteve aqui nos abençoando e também trouxe aí através da Marcela um recado dizendo que ele também saiu daqui muito mais abençoado do que ele abençoou. Mas ele não é melhor do que eu, nem melhor que vocês. A palavra fala, querido, do profeta Elias, e a palavra diz que esse homem, certa ocasião da história, ele orou para que parasse de chover e não choveu. E depois ele ora para que venha chuva e então choveu. Ah, Zé, você está falando do profeta Elias. Rapaz, quem não conhece o profeta Elias? Olha na palavra aqui. Porque a palavra diz que ele era homem, como eu e vocês, sujeito às mesmas paixões, cara. Ó, querido, que isso? Estão conseguindo entender, amados? Amém? Então, para a gente esclarecer isso aí, você já começa a escrever no seu boletim, no primeiro ponto, assim, ó. Deus tudo sabe, tudo escuta e tudo vê. Escreva, por favor. Deus tudo sabe,
tudo escuta e tudo vê. Acompanhe comigo, por favor, em Salmos 139, aí no boletim, diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Querido, você é um Deus apaixonado, não é não? Você é um Deus, querido, que é apaixonado por nós. Você olha aí, querido. Antes que a palavra venha à tua boca, Deus já sabe o que você vai pedir. Deus já tem a convicção do que você vai pedir. Ele já sabe, querido. Zeca, por que eu tenho que pedir então? Deus quer ter relacionamento contigo, meu amado. Assim como um pai quer ter relacionamento com um filho, Deus quer ter relacionamento contigo, amado. Relacionamento pessoal de pai com filho. Imagina, os pais aqui, seus filhos chegam para vocês e ficam assim olhando. Eles falam assim: e aí, filhão, o que você quer? Aí você pergunta de novo. Aí vamos supor que ele queira o projetor. Aí ele faz assim, ó. O que vocês acham desse relacionamento? Fala pra mim, seja sincero. Não conseguiram entender, igreja? Deus quer ter relacionamento, Deus quer conversar com você. Deus quer conversar contigo, querido. Então, meu amado, o problema aqui não é se Deus escuta ou não escuta a minha oração. No caso, a palavra nos ensina, amado, que algumas orações são, escreva aí por favor, rejeitadas. Tem alguém sem boletim aí? Tem? Por favor, alguém podia chegar o boletim pro irmão ali, por favor? E uma caneta? Obrigado. Amém? Então, querido, o negócio não é se Deus escuta ou não escuta. No caso é que algumas orações são rejeitadas por Deus, certo? E elas são rejeitadas porque normalmente elas vêm acompanhadas, escreva no próximo ponto, no próximo espaço, vêm acompanhadas de desobediência. E isso, querido, provoca algo, um sentimento horrível no coração do ser humano, e você escreva no último espaço, o desprezo. Então, amado, não é porque Deus escuta ou não escuta. Deus escuta tudo. Glória a Deus, nós servimos a um Deus vivo e Ele é perfeito. Então, queridos, não tem como. É difícil, às vezes é complicado a gente entender um pouco essa perfeição de Deus, porque nós somos homens imperfeitos, vivemos num mundo caído e servimos a um Deus perfeito. Como é que é isso? Por isso que para a gente é um pouco complicado de entender isso. A gente acha que Deus tem todo o direito, de repente, de errar se for o caso. Deus não erra, querido. Ele é perfeito. Deus não é surdo. Ele escuta 100%. Deus não é cego. Ele vê tudo. A palavra diz que na frente dele é um mar como de cristal. Nada passa desapercebido por ele. Não, Zeca, mas eu me tranquei no quartinho escuro e fiz uma situação, ninguém viu. Deus viu, querido. O salmista diz assim: se eu vou ao mais alto monte, tu lá estás. Se eu vou ao mais profundo abismo, tu lá estás também. Quem é que vai se esconder de Deus, querido? Ninguém vai conseguir fugir dos olhos do Senhor. Não tem como, amado. Não tem como. Agora nós falamos 3 pontos aí, que esses pontos são importantes. Não é o fato de Deus não escutar. Deus muitas vezes rejeita a nossa oração. Deus rejeita quando isso vem acompanhado de desobediência. E aí o sentimento que vem no meu coração é desprezo. Desobediência, querido, presta atenção.
Presta bem atenção, porque às vezes eu digo que eu amo muito o Senhor. Já vi muitas pessoas dizerem isso, não, mas eu amo Jesus. Olha o que Jesus falou. Jesus falou assim, ó, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, ou seja, aquele que ouve e me obedece, esse é o que me ama. Esse, querido, é o que me ama. Esse é o que me ama. Às vezes eu pego partes da Bíblia, eu começo a ler a Bíblia, eu falo assim, não, isso aqui é legal, isso aqui eu concordo, isso aqui eu vou obedecer. Tem outras que eu falo assim, não sei não. Deus, essa parte aqui do casamento, rapaz, Deus não conhece o meu cônjuge. Meu cônjuge não está fazendo a parte dele, então por isso eu não vou fazer. Esse versículo que eu vou trazer agora para vocês não está aí no boletim, mas se vocês quiserem anotar para rever em casa, Tiago 2, versículo 10 e 11. Diz assim, ó: pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse não adulterarás, também disse não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Deixa eu só esclarecer uma coisa aqui, amados. Porque às vezes fala assim, Zeca, mas eu sou imperfeito, eu vou errar. Vai, querido. Acidentalmente. Tem gente que erra e desobedece porque quer. Para satisfazer a sua própria vontade, a sua própria carne. Jesus não te chamou para isso. Jesus não me chamou para isso. Jesus me chamou para obedecer toda a palavra. Não, Zeca, mas essa aqui é meio complicada. É para comer o cordeiro inteiro. Quando Deus tirou o povo lá do Egito, não vou explicar, não vou entrar muito nesse assunto, mas só para que vocês entendam um pouco, isso numa próxima oportunidade a gente vai poder falar. Mas quando Deus entra no Egito, querido, ali envia Moisés, entra no Egito, vem as 10 pragas, vem aquela coisa toda, e Deus fala, e Deus dá, e na última, Deus fala assim, eu vou enviar o anjo da morte. Vocês estão lembrados disso? O que é que acontece? Deus deu um direcionamento para o povo dele. Começa que o povo dele tinha que matar um cordeiro, aspergir o sangue nos umbrais da porta e na porta das casas, porque o anjo da morte, quando visse o sangue do cordeiro, ele passaria por cima. Estão entendendo? Sabe o que era feito com o cordeiro? Tinha que ser comido todo. Não podia ficar um pedacinho. Ele tinha que ser comido todo. A palavra de Deus, querido, era para ser obedecida toda. Nós somos, querido, santos, ou seja, separados, porque a palavra diz que agora, querido, nós estamos vivendo num outro âmbito. O que acontece? Agora que eu estou em Cristo, eu sou nova criatura. Então eu vivo nesse mundo, mas não faço mais parte dele. Eu agora sou cidadão do reino. Amém? Amém. Então nós somos separados. Santo significa separado. Então agora eu sou separado para Deus. Agora eu me torno separado, santo. Então, amado, nós somos santos que pecamos acidentalmente. Nós não somos pecadores que estamos lutando desesperadamente para ser santos. É o contrário. O Senhor nos chama para ser santo, porque a palavra diz, sede santo como Ele é santo. Então a palavra me chama para ser santo e ao mesmo tempo ela diz, e ao mesmo tempo eu tenho que ser santo como Ele é santo, mas como eu sou imperfeito, querido, vai acontecer de eu dar uns tropeços. Mas acidentalmente. Maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. Eu chego em casa, trato minha esposa igual cachorro. Mas eu já sei que eu tenho que tratar a minha esposa. Não, mas a minha esposa agora pegou pesado. E daí? Deus não diz na palavra, maridos, amai vossas esposas, se, não tem o se.
ame as vossas esposas, respeite, trate ela como parte mais frágil, trate ela com honra, não tem si. Em toda e qualquer circunstância, querido. Em toda e qualquer circunstância. Presta bem atenção, querido. Provérbios, acompanhe comigo no boletim, Provérbios 28, 9. Deus despreza até as orações de quem não obedece à sua lei. Olha só. Para que vocês não pensem que isso é ideia da cabeça do Zeca. Rapaz, agora eu vou ligar para o pastor Júnior, lá nos Estados Unidos, eu vou falar aqui, ó, o Zeca veio aqui pregar dizendo que Deus despreza orações. Está na palavra, querido. Não foi Zeca, não. Provérbios 28, 9 diz: Deus despreza até as orações de quem não obedece à sua lei. Então, meu amado, se eu ou se você andamos em desobediência com relação à palavra de Deus, você vai orar, eu vou orar e não vai passar do teto. Não vai passar do teto, querido. Estão conseguindo entender, igreja? Amém. Amém? Olha o que diz Gênesis 4. Chega uma certa história, amado. Tem a parte da Bíblia aí que nós vamos ler em Gênesis 4. Onde Caim e Abel, os dois oferecem sacrifício a Deus. Os dois oferecem um culto a Deus. Os dois oferecem algo aqui a Deus. E nós vamos ver o que acontece. Olha aqui, Gênesis 4, capítulo 4, versículo 3. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do seu fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então vê aqui que já no final você olha para Caim, Caim teve um sentimento, o semblante dele já descaiu. Ele já sentiu o sentimento que nós vimos em cima e nós escrevemos, que é o sentimento do desprezo. Deus me desprezou. Presta bem atenção que tem coisas aqui que a gente vai ver. A palavra fala que, nós vimos aí no versículo, que Caim ofereceu uma oferta do fruto da sua terra. Mas fala que Abel, ele ofereceu, ele trouxe das primícias. Sabe o que significa das primícias? São as primeiras coisas. Normalmente quando você pega um monte de algo, você primeiro separa o melhor. É ou não é? Você vai ter um montão de maçã, um montão de fruta, ou qualquer que seja. Você primeiro vai separar as melhores, para que depois, dentro das outras, você possa escolher aquilo que está mais ou menos. Mas primeiramente você vai tirar o que está melhor, querido. Isso é normal. Para Deus, às vezes a gente quer oferecer o resto. Para Deus, às vezes a gente quer oferecer o que sobra. O que sobrou do meu tempo. O que sobrou do meu dinheiro, se sobrou. O que sobrou de tudo. De tudo. Deus quer a primícia. Deus quer o melhor, querido, de você. Outra coisa é que Caim, no caso, ele ofereceu do fruto da terra. E Abel, querido, a oferta dele foi uma oferta profética. Ele ofereceu o quê? Ele ofereceu um cordeiro. Isso aqui já era profeticamente, já apontando para Jesus que um dia o cordeiro de Deus ia ser sacrificado e oferecer ia derramar o seu sangue por mim e por vocês. Vocês estão entendendo, querido? Deus aceita a oferta de um e não aceita de outro, querido. Sabe por quê, meu? Eu vou explicar por quê. Deus não está interessado em aparência. Vocês estão lembrados da pregação da semana passada? Da figueira que não tinha fruto? Ela tinha toda a aparência de que tinha, mas não tinha. Deus não está interessado nisso. Tem uma parte no Velho Testamento onde Jesus, há duas pessoas no templo e há um publicano e um religioso. O religioso está lá assim diante de Deus, dentro do templo. Deus, eu conheço os teus mandamentos,
cumpro isso, cumpro aquilo, faço isso, faço aquilo, faço e faço, e sei, eu sei, eu sei, eu sei. O publicano, coitado, está lá, que nem ouvia a voz do cara, você conseguia escutar. E ele batia no peito, dizendo: Senhor, tem compaixão de mim, tem misericórdia, eu sou pecador. Sabe o que Jesus fala? Jesus fala assim, ó, Deus escutou a oração do segundo. Foi do publicano. Não foi do religioso, querido. Deus não está interessado em religião. Deus não está interessado. Muitas vezes eu estou aqui. Zé, que eu venho todo culto. Zé, que eu estou em todo GE. Presta atenção, querido. Como é que está o coração? Como é que está você por dentro? Como é que eu estou por dentro? Estão conseguindo entender? Sabe por que muitas vezes a gente não entende isso? Sabe por quê, querido? Escreva aí no ponto 1. Porque falta conhecimento. Escreva. Falta conhecimento. Oséias, capítulo 4, versículo 6 diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Olha que coisa aqui. Olha por que muitas vezes eu estou recebendo tapa na orelha do diabo à toa. Estou passando muitas vezes por luta e por dificuldade à toa. Por que, Zeca? Porque eu não conheço. Se eu não conheço, querido, como é que eu vou obedecer? Não, Zeca, mas eu leio a palavra uma vez por mês. Que isso, querido? Pelo amor de Deus. Aumenta isso aí, amado. Aumenta isso aí. Você não come todos os dias? Quantos aqui não comem todos os dias? Levantem a mão que eu quero conhecer vocês. Ninguém. Todo mundo come todo dia, né? Deixa eu falar uma coisa, amado. O Espírito Santo que habita em cada um de nós, ele se alimenta da palavra. Se você não lê a palavra, o Espírito Santo começa, ó, ele começa a ficar fraco. E aí, querido, quando você vier com as suas vontades, o Espírito Santo está fraco, você vai fazer as suas vontades realmente, e a de Deus vai ficar à parte. A obediência a Deus você vai botar de lado. Está conseguindo entender, querido? Estão conseguindo entender? Glória a Deus. Deus nos ama, querido. Deus nos ama. Já falei isso aqui no início e volto a repetir. Deus nos ama. Mas muitas vezes, por a gente não conhecer o caráter do nosso Deus, muitas vezes, por a gente não conhecer o nosso Deus, a gente às vezes fica batendo numa porta, igual um desesperado, querendo que a porta se abra, e Deus, por amor, não quer abrir aquela porta e você está ali, igual uma criança mimada batendo. Você vai numa oferta de trabalho, chega lá, Deus fecha a porta, você começa a reclamar. Presta atenção, querido. Presta atenção, porque muitas vezes Deus está te livrando de algo. Muitas vezes, amado, não é nem a situação do livramento, mas Deus olha para você e fala: você é filho, eu quero te dar algo melhor. E você está aí batendo o pé e fazendo beicinho, querido. Por quê? Fazendo manha. Por quê? Porque você quer lixo? Você quer se contentar por pouco? Eu quero te botar por cabeça, não quero te botar por cauda. Você está querendo ser cauda? Glória a Deus. Estão entendendo, amados? Amém? Amém. Glória a Jesus, querido. Olha o que é que diz, amado. Olha o que é que diz Salmos 81. Isso aqui para mim é tremendo quando eu vejo isso. Isso aqui para mim é tremendo. Olha o que é que diz Salmos 81. Diz assim, o versículo 13. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isto duraria para sempre. Eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que cobre
que escorre da rocha. Querido, esse é um Deus que te ama, e te ama, e te ama, e me ama, e nos ama incondicionalmente, querido. Sabe o que é que está precisando, querido? Os que têm problema no casamento. Sabe o que é que está precisando? Se eu escutasse o Senhor. Essa é a palavra do Senhor para você e para mim. Se você me escutasse. Estou passando situação financeira, estou passando luta. Se ele me escutasse. Estou passando problema no meu casamento. Se ele me escutasse. Se ele me escutasse. Num instante, de pronto, eu lhe abateria o inimigo, querido. Só que às vezes a gente está muito ocupado para escutar Deus, sabe? Estou muito ocupado. Zeca, desculpa, eu trabalho demais, rapaz. Não é possível não. Eita, eu trabalho, estou sempre ocupado. Não tenho tempo. Não tenho tempo. Querido. Eu lamento lhe informar, suas orações vão continuar não passando do teto. Por que, Zeca? Porque você não tem tempo para ler a palavra. Sendo assim, você não vai escutar Deus. Não conhecendo a palavra, como é que você vai saber o que você tem ou o que você não tem que fazer? Vai continuar desobedecendo. Continuando desobedecendo, o que a palavra diz que acontece? A oração é o quê? Desprezada. Olha só. Vocês estão conseguindo entender, queridos? Eu estou percebendo vocês um pouco atônitos. Está tudo bem com vocês? Vocês estão bem hoje? Não? Glória a Deus. O povo está meio... Vocês estão bem então aqui? Amém. Glória a Deus. Amém, amados? Glória a Deus. Então, amado, escreva. Vamos começar a aprender. No ponto 2, escreva aí o que falta. Falta espírito de adorador. No ponto 1, nós vimos que falta conhecimento. No segundo ponto, falta espírito de adorador. Preste bem atenção, querido. Nós vivemos numa sociedade em que existe uma influência grega muito grande. Vocês lembram dos pensadores gregos? Alguém lembra o nome de algum? Existe Sócrates. Tem mais algum outro? Tirso. E tem mais um outro também que agora eu não consigo me lembrar. Sabe esse pessoal todo? Eles tinham digamos assim, uma ideia de que o homem era o centro de tudo. O homem vivia no centro. Tudo era em torno do homem. Existe inclusive uma coisa que é chamada da roda da a roda da vida. Em que essa roda da vida você vai olhar, o homem está no centro, e em volta você vê trabalho, lazer, você vê um montão de coisa, inclusive Deus. A única roda viva que eu conheço se chama Jesus. E Jesus, querido, se ele não estiver no centro da tua vida, meu amado, não tem como você ser adorador. Se ele não estiver no centro da tua vida, não tem adorador. O que é que diz? Olha o que é que o salmista faz, querido. Presta bem atenção. Salmos 116, 12. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Sabe o que é que me espanta isso aqui? Que eu olho para essa situação, porque às vezes eu escuto pessoas falarem assim: eu vou para o culto para receber a minha bênção. Eu vou para o culto buscar a minha bênção. Rapaz, vou orar pelo pastor. Vai chegar lá, o pastor esteja uma bênção. E aí ele possa me abençoar para que eu saia com a minha bênção de lá. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem disse que esse culto aqui é para você ou é para mim? Porque isso não é bíblico, querido. A gente vai ver naquela época, como o próprio salmista está relatando aqui, que ele diz: o que eu darei ao Senhor por todos os benefícios que tem me dado? O salmista está indo, querido, para o templo, está indo para a igreja, está falando assim: o que eu vou chegar lá, o que eu vou oferecer ao Senhor?
O que eu vou dar a ele? O coração adorador, querido, ele é aquele que ele dá. O coração adorador é aquele que ele chega, querido, para dar. O adorador, querido, é aquilo que sai de dentro de você. O adorador, querido, sai de dentro do coração. Às vezes eu vejo até com relação a louvores, pessoas adorando o Senhor. Eu vou lá, eu estou adorando o Senhor. Na verdade, aquele louvor que ele está cantando está saindo da boca dele, mas não sai do coração. Não sai do interior dele. Vocês estão conseguindo entender, igreja? Não sai do interior dele, querido. Não sai de dentro. A situação tem que ser de dentro para fora. Muitas vezes, querido, isso não é mal. Tem pessoas que gostam de uns ritmos, tem pessoas que gostam de outros. Amém, amado? Isso não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Mas sabe o que é importante? O importante, querido, é quando você está louvando a Deus. Quando você está louvando a Deus, se o que você está louvando está agradando a Deus. Se o que está saindo da tua boca se está agradando a Deus. Está saindo do meu coração ou está saindo da onde, querido? Ou simplesmente eu estou sendo religioso, estou externando. Não, tem muita gente me olhando, tem que falar aqui. Uma nova história Deus tem para mim. Na verdade eu estou olhando e falo assim, tomara que o pastor esteja me olhando, cantando aqui, isso aqui que é para... Ô, querido. Não funciona dessa maneira não. Sabe por quê? Deus não vê como vê o homem. Samuel, querido, vai lá ungir Davi. Chega lá, amado. Você não sabe o que acontece. Porque Deus não tinha avisado a Samuel a quem ele ungir. A única coisa que Deus falou a Samuel foi assim: não atente para a sua aparência, porque eu não vejo como vê o homem. Eu olho o coração. Eu olho o interior dele. E quando chega lá, querido, Jessé bota, o pai de Davi bota lá aquela fileira de irmãos. Tudo fortão. Tudo. Uau! Sabe? Eu acho que eles iam para academia todo dia. Então lá tudo fortão. Samuel vai passando um por um, querido. Não era nenhum deles. Aí Deus tira aquele, querido, lá de trás das malhadas. Deus tira aquele fraquinho, pequenininho, coitado. Aos olhos humanos, né? Pequenininho, coitado. Lá com o cajadozinho na mão, com as ovelhazinhas. Deus fala assim, é esse. É esse, pode derramar. Pode derramar óleo na cabeça que é esse. Estão conseguindo entender, igreja? Não somos nós, é Deus. Nós não estamos no centro. Quem tem que estar no centro é Deus. Quem tem que estar no centro, querido, é Deus. E quando Deus está no centro da nossa vida, quando Deus está no centro coordenando tudo, sabe o que acontece? Jeová chamar. Sabe o que é isso? A presença aprovadora de Deus. Jeová chamar significa Deus presente, mas não é uma presença qualquer, é a presença aprovadora. Zeca, você falou aí que Deus tudo vê, que Deus, como a palavra diz, amado, Deus é um Deus onipresente, ou seja, Ele está presente em todos os lugares. Zeca, como é que essa história então de Jeová chamar, da presença de Deus? Querido, preste bem atenção. Se uma pessoa entra para assaltar um banco, Zeca, a presença de Deus está ali? Tá. Deus está vendo, querido. Deus está vendo, mas Ele não está aprovando. O que não está ali é a presença aprovadora de Deus. Quando Deus aprova, querido, quando Deus aprova, você começa a ver um mover de Deus. Você começa a ver uma unção entrando. Você começa a ver algo acontecer sobrenatural. Porque Deus, Ele vive nesse âmbito. Deus vive, amado, nessa atmosfera. Deus não trabalha com as coisas naturais. Estão conseguindo entender, igreja? Amém. Ontem nós estávamos lá no GE e uma irmã querida foi impactada com o Espírito Santo no final da oração. Ficou lá, querido, pelo menos meia hora desacordada.
Tamanho foi o impacto que ela teve, a experiência com o Espírito Santo. Deus é assim, querido. Quando entra Jeová chamar, querido, não tem trevas que se levante, não tem inimigo que se levante contra você que vai ficar de pé, mano. Amém, igreja? Em nome de Jesus, querido. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, viu, amado? Então vamos aí, amado, para o ponto 3. Outra coisa que falta. Escreva, falta amar a Deus e rejeitar as tradições. Escreva, por favor. Amar a Deus e rejeitar as tradições. Mateus 15, o versículo 6, diz assim: e assim invalidaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Você está vendo, amado, o que uma tradição pode fazer com a palavra de Deus? Nós vivemos, amado, nós vivemos num país onde no nosso país existe muita tradição, muito folclore, muita história, não é isso? Tem muita coisa, amado, que às vezes as pessoas de fora, os estrangeiros, vão para lá e muitas vezes ficam maravilhados, né? Olha só, uma coisa bonita de se ver e tal, e participam, e é aquela festa tremenda, né, amados? Estão conseguindo entender? Estão me acompanhando? Amém. E muitas vezes a gente acha isso lindo, mas presta atenção. Muitos desses folclores, querido, não agradam o coração do meu Deus. Muitas dessas tradições não agradam o meu Deus. E o que eu faço? Não, Zeca, eu não posso desagradar papai nem vovô. Olha o que a palavra diz. A mim me importa agradar a Deus e não a homens. Se você desagradar homens, Deus vai te suprir. E Deus vai te honrar. Lá na frente, em nome de Jesus, Deus tem a capacidade até de fazer com que você ganhe esse irmão para Jesus. Amém, querido? Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pensei que tudo tinha sido arrebatado. Eu falei assim, eu fiquei, mas como é que é isso aqui? Né? Como assim? Né? Como assim? Então, queridos, às vezes eu fico preso a esse tipo de coisas, fico preso a essas coisas, em agradar a papai, em agradar a vovô e agradar a minha família, que isso já vem, Zeca, de geração em geração em geração. Você foi chamado para agradar a Deus, não foi para agradar homens não, querido. Agora, se você desagradar a Deus, querido, se você desagradar a Deus, aí você pode preparar. Porque quando eu desagrado a Deus, na verdade eu estou em pecado. Quando eu estou em pecado, eu me desconecto de Deus. Eu me torno, lembra do início da palavra? Eu me torno quelalá. Me tornando quelalá, me desconectei, eu passo a ser na casa uma pessoa passiva de ser atingida, querido. Estão entendendo? Estão conseguindo acompanhar, queridos? Quando nós buscamos, queridos, somente as tradições, sabe o que acontece? Quando nós buscamos somente as tradições, nós findamos ser, querido, passamos a ser religiosos. Nós passamos a ser, amados, uma pessoa sem compromisso. Querido, presta atenção. Você é brasileiro, eu sou brasileiro. Alguns aqui Deus deu outras cidadanias. Mas Deus te deu uma cidadania, querido, muito mais importante do que essa. Você é cidadão do reino de Deus, amado. Você foi chamado para ser embaixador do reino. Glória a Deus, querido. Às vezes as pessoas ficam tão honradas. Agora eu sou embaixador do Brasil. Querido, isso aí perto do que você é, nada. Embaixador do reino de Deus. Você sabe o que é isso, querido? Pelo amor de Deus, isso é coisa demais. Isso é uma honra. Você tinha que se sentir honrado, amado. Por isso, você tinha que se sentir honrado. E quando eu começo, querido, a buscar somente essas tradições, a olhar para isso, eu começo a ficar uma pessoa religiosa e começo a ter não compromisso com Deus. Zeca pode deixar eu estou em todos os cultos. Ok, amém, glória a Deus, e vem, amado.
Venha, porque a palavra diz, realmente Jesus falou para a gente não deixar de se congregar como é costume de alguns. Mas não é só isso. Ah, Zé, então vou passar a estar lá todo o GE. Amém, glória a Deus. Vá, porque é no GE, amado, que nós aprendemos a perder, a deixar de lado a independência de Deus e dos irmãos. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Mas não é só isso. Não é só isso, querido. Deus quer intimidade com você. Deus quer que você conheça. Deus quer que você leia a palavra dele todos os dias. Deus quer que você se encha. Deus quer que você se encha. Deus quer que você se encha. Porque, presta atenção, vou descer aqui um pouquinho. Posso? Amém. Amém. O fio aqui está um pouco embolado, mas a gente vai. Amém? Amém. A gente está falando sobre compromisso. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Para a Kícia, para o João, né, os adolescentes aqui, eles não vão poder responder essa pergunta, mas vocês prestem bem atenção. Falar com a parte dos casados. Amém? Os casados, amém? Aqueles que já estão aí, inclusive, se encaminhando para um casamento. Amém, queridos? Amém. Prestem bem atenção. Vocês se lembram quando vocês estavam naquela conquista? Aquele amor tremendo, lembra? Vou sair com a minha namorada. Rapaz, que coisa, né? Era uma luta tremenda, não era, querido? Porque até mesmo para a esposa, para a namorada na época, ou a noiva, ir embora, falar assim, não, só mais um pouquinho, não é só... Se o cara tinha carro ou tinha ônibus, de repente ia deixar a namorada lá na porta da casa. Querido, só despedida eram 3 horas. Só para despedir é 3 horas, querido. É aquela luta tremenda, aquela coisa, e quando a pessoa ir embora, você... O coração chegava a suspirar. Era ou não era, querido? Fala a verdade. Hein, Ricardo? Era ou não era? Hein, irmão? Rapaz, era uma coisa assim tremenda. Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Hoje nós não temos muitas mulheres, mas eu vou perguntar aqui para a Mar. Lá, minha querida. Se quando você começou a namorar, se o seu noivo ou o seu namorado chegasse para você e falasse assim, Marcele, eu te amo muito, sou apaixonado por você, mas é o seguinte, vamos manter isso em segredo, não vamos contar isso para ninguém, certo? Para que também não haja nem olho gordo, olho grande assim no nosso... Você achar isso normal? Não. Agora os homens, varões. A namorada ou a noiva chega pra você e fala assim, querida, eu te amo, sou apaixonado por você. Mas é o seguinte, não conte pra ninguém. Fique em segredo, só entre nós. Como é que ia ser essa situação? Ia ser normal, Marcão? Complicado, né? Complicado, né, irmão? Muito complicado. Não, Ricardo? Difícil, né? Difícil, né? Um pouquinho assim, fora do normal. Um pouquinho fora do comum isso aí. Presta bem atenção. Acompanhe aí comigo na Bíblia, João 3, versículo 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus. Nicodemos fez isso. Ele cria. Porque quando ele chega para Jesus, ele fala assim, ninguém faz as coisas que você faz se não for da parte de Deus. Então Nicodemos reconhecia que era Jesus. Mas ele quis se tornar um agente secreto do reino de Deus. Querido, não existe agente secreto do reino de Deus. Ou você é escancarado, ou você não é. Ou você é, ou você não é. Você já escutou alguém falar assim? Alguma mulher chegar para você e falar assim, rapaz, eu não sei não, mas eu acho que eu estou meio grávida. Já escutou isso? Ou a mulher está grávida, ou ela não está, querido. Amado, ou você está com Jesus, ou você não está. Ou você o ama, ou você não o ama, querido. Está conseguindo entender, igreja? Agora a gente falou de compromisso, vocês falaram que realmente o compromisso, né, essa proposta do namorado ou da namorada era algo assim, né, estranho. Um amor. Toca no irmão que está do teu lado e fala assim,
Como é que está o seu compromisso com Deus? Estão entendendo, amados? Estão conseguindo entender? Querido, Deus não nos chamou para ser agente secreto, isso não existe no reino de Deus. Agora você vê, eu trouxe um exemplo aqui, humano, de namorado e namorada, de noivo, do compromisso. Imagina como é que Deus não se sente. Eu vou à igreja, eu vou ao GES, mas não tenho compromisso nenhum com a palavra nem com Deus. Não tenho temor nenhum. Zeca, não tem temor o quê? Não tem medo? Não, amado. Temor é respeito que gera obediência. Eu não tenho. Está conseguindo entender, igreja? Está conseguindo entender? Preste bem atenção, amado. Preste bem atenção. Lucas 11, 43, 44. Ai de vós, fariseus, porque gostais das primeiras cadeiras nas sinagogas e das saudações nas praças. Ai de vós que sois como as sepulturas invisíveis, sobre as quais os homens passam sem o saber. Querido, Deus não nos chamou para sermos igual fariseus. Deus não nos chamou para sermos religiosos, para vivermos de aparência. Deus te chamou, querido, para você ser. Deus te chamou para você fazer parte de uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Não é semelhante, amado? Amém. Respeite o seu papai e sua mamãe. Respeite também eles. Porque a palavra diz para você honrar seu pai e sua mãe. Amém, amados? Amém. Mas o seguinte, amado, não é para você ser igual a eles. Não é para ser igual a eles. É para ser semelhante a Jesus, querido. É para ser igual a Jesus, amado. É para ser igual a Jesus. E para isso, querido, escreva no ponto 1 aí embaixo. É preciso entrar na frequência de Deus. É preciso entrar na frequência de Deus. Eu não sei se vocês sabem. Entrar na presença, entrar na frequência de Deus. Às vezes a gente entende coisas tão simples da vida. Às vezes a gente entende coisas assim, como por exemplo, quantos aqui sabem que o carro, para ele funcionar, para ele andar, você tem que botar gasolina? Você sabia disso? Sabia ou não? Sabia? Sabia, Marcão? Porque assim, se você não queira fazer essa experiência, se você não botar gasolina, o carro não vai andar, querido. Não fiquem assustados, tá? Isso não é um ataque do diabo. Isso não, e tenha misericórdia do irmão. Não mande o irmão empurrar, porque está sem gasolina. Pelo amor de Deus, amado. Porque o irmão vai empurrar, coitado. Ele vai se cansar, vai ficar com as pernas doendo. Amém, querido? Tenha misericórdia do irmão. Amém, amado? Então, outra coisa que a gente entende é que, eu não sei se vocês ainda lembram de rádio. Vocês lembram disso? Sim. Hoje em dia não é muito usado. Hoje em dia entra a história do DVD, entra a história, mas há muito tempo atrás eu lembro que o meu avô tinha isso. O meu avô tinha rádio na casa dele, e o rádio antigamente, querido, era até uma coisa assim, que era um móvel de decoração, sabia disso? Era uma coisa assim, uau! Aquele radião, aquele caixote, irmão. Aquela coisa que tinha uns que era misericórdia, era uma coisa assim, e dependendo do tamanho do rádio, trazia até uma estatura pro cara. Você viu o rádio do cara, rapaz? O cara tá com dinheiro, o cara é bom. Já viu isso, rapaz? Era assim a situação. O radião do cara, rapaz, pelo amor de Deus. Era desse jeito, amado. Hoje em dia no carro ainda, aquele CD player, né? Se você botar lá, tem uma teclinha que você aperta e que você ainda consegue escutar a rádio. Hoje em dia também você consegue escutar pela internet, é uma coisa tremenda, né? Hoje em dia a tecnologia vai avançando
E a gente, mas na época, você para botar um rádio na estação, tinha um botãozinho que você tinha que rodar ele. Quando você rodava, ele fazia assim, ó. Aí entrava na música. Achei a rádio. Sintonizei o bichinho. Agora ele está funcionando. Entenderam isso? Isso vocês conseguem entender, amém? Para Deus, querido, nós temos que estar na mesma frequência que Ele. E você sabe qual é a frequência de Deus? A frequência de Deus se chama Jesus. Essa é a frequência. Zeca, eu não entendi, me explica isso melhor. A gente tem que aprender, querido, a orar em nome de Jesus. Ah, Zeca, isso aí eu tô fera. Pode pular para outro ponto, isso aí eu já entendi tudo, pode passar para outro ponto. Sempre quando eu oro, eu falo em nome de Jesus, amém, então eu oro em nome de Jesus. Quem falou que isso é orar em nome de Jesus? Isso simplesmente, querido, você está finalizando a frase, mas nada, a oração. Em nome de Jesus, amém. Pronto, orei em nome de Jesus. Ok, então vamos fazer uma oração assim. Senhor, amanhã eu vou fazer um assalto ao banco. Cubra a minha vida. Em nome de Jesus. Pronto. Vocês acham que eu orei em nome de Jesus? Sabe o que é orar em nome de Jesus, querido? É orar o que Jesus oraria. Olha só. Orar em nome de Jesus. Quando você faz algo em nome de alguém, preste bem atenção. Vamos supor, Marcão vai para o Brasil. Eu falo assim, Marcão, eu estou com um terreno lá, querido. Benção. Faz o seguinte, eu vou passar para você uma procuração legal. Chega lá, você vende aquele terreno. Pega o dinheiro, querido, deposita e manda de volta. Aí o Marco fala assim, beleza. Então ele vai com uma procuração para agir em meu nome. Amém? Estão entendendo aqui? Amém. Chega lá, querido, Marcos vende o terreno. Quando ele vende o terreno, que ele está ali com um dinheirão na mão, ó, ele está indo a caminho e um amigo lá chama ele para ir para uma igreja. Aí ele vai. Chega lá, o culto, uma bênção. Algo tremendo. Aí ele sente no coração, pega o dinheiro todo que ele vendeu no terreno e dá de oferta para a igreja. Aí me liga. Fala assim, Zeca, rapaz, você vai receber 100 vezes mais agora. Porque eu fui no culto, querido. E chegou lá, Deus tocou o meu coração de maneira tremenda. Eu peguei todo aquele dinheiro. Em teu nome eu ofertei. Olha aí. Deixa eu fazer uma pergunta. Você acha que ele agiu no meu nome? Não. E por que ele não agiu? Porque ele não fez o que eu pedi para ele fazer, o que eu faria. Ele não fez o que eu faria. Estão conseguindo entender? Orar em nome de Jesus, isso aí você já pode escrever embaixo de orar o que Jesus oraria. Embaixo de João 16:24, que diz assim: até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Para que a alegria seja completa. Orar em nome de... Presta atenção, querido. Que capítulo de João você está vendo aí no seu boletim? 16, 24. Vocês estão aqui ainda? 16, 24. 16, versículo 24. Então nós estamos aí no capítulo 16. Eu não sei se vocês sabem, deixa eu contar uma novidade para vocês. O livro de João, ele começa no capítulo 1. Vocês sabiam disso? Vocês não sabem o que vem depois do capítulo 1. O capítulo 2. Depois do capítulo 3 vem algo sobrenatural. Vem o capítulo 3. E depois vem o 4, 5. É coisa tremenda, sabe? Vocês podem olhar lá, querido, e leiam cada capítulo desse. Amém, igreja? Amém. Em nome de Jesus. Eu não sei se você reparou, aqui nós estamos lendo
Jesus está falando algo no capítulo 16. Quando eu olhei para isso aqui, eu falei, não é possível. Jesus, para estar falando um negócio desse, os discípulos até aqui não tinham pedido nada. E Jesus está falando assim, olha, quando vocês pedirem, vocês não se esqueçam, vocês têm que pedir em meu nome. Então você vai olhar, os discípulos já tinham pedido muita coisa já. Os discípulos já tinham pedido coisa demais. Já tinham pedido muita coisa. E Jesus chega, depois de eles pedirem muitas coisas, Jesus chega depois disso tudo e fala assim, até agora nada tendes pedido. Que coisa é essa, querido? O que é isso? Fala assim, rapaz, Jesus bebeu vinho demais, não é possível. Não é possível ele não estar no seu sentido muito bom. Ele não está bem, acho que ele dormiu pouco. Ele está assim um pouco, né? O que na verdade, querido, que é o que a palavra diz, no Novo Testamento fala assim, pedir e você recebe. E até agora vocês não têm recebido porque vocês estão pedindo mal. Vocês estão pedindo para o seu próprio prazer, para a sua própria satisfação. Presta atenção, amado. Jesus, eu quero um carro. Estou precisando de um carro. Por quê? Porque eu quero rodar nas praças. Eu vou mostrar para todo mundo que eu sou. Você está pedindo do seu próprio prazer. E eu estou falando de coisa material, querido. Já falei que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Presentear, isso é parte do caráter do nosso Deus. Orar o que Jesus oraria, querido. Orar o que Jesus oraria é estar sempre linkado com a palavra. É estar sempre orando alguma coisa. Antes de você abrir a boca para orar, você fala assim, Jesus oraria isso? Jesus pediria isso ao Pai? Você não vai ver na palavra de Deus, querido, Jesus pedindo nada para ele. A única parte que eu vejo ali é quando ele já está algumas horas, alguns momentos de ser crucificado, de ser preso e passar por tudo aquilo, onde ele faz uma oração e diz assim, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Se possível. Mas ele pega a vontade de Deus e coloca na frente. Ele fala assim, contudo, seja feita a tua vontade, não a minha. E às vezes a gente acha, a gente tem convicção, nós somos convictos de que eu necessito de um carro. Aí Deus vai e quer abrir uma porta para te dar um carro. Aí você fala assim, mas esse carro, Deus? Ah, você está de brincadeira comigo. Vocês estão entendendo, igreja? Vocês estão conseguindo entender? Vocês estão conseguindo acompanhar? Presta bem atenção, querido. Deus, às vezes a gente entra numa atmosfera, num patamar em que a gente começa a achar que tudo que eu tenho é meu. Tudo que eu tenho tudo que eu peço é para mim e tudo que eu tenho é meu. Presta bem atenção. Oséias, Jó, amado, chega um certo momento de Jó em que ele chega diante de Deus e ele começa a fazer algumas reclamações porque Jó estava passando por muita luta e estava com muitos problemas. E ele chega cheio de reclamações diante de Deus. E quando ele entra na presença de Deus cheio de reclamações, Deus fala assim, ok? Querido, deixa eu te fazer uma pergunta. Onde é que você estava quando eu criei os céus e a terra? Não, Deus, eu não estou perguntando isso, eu estou querendo colocar os meus problemas. Deus falava assim, ok. Onde é que você estava quando eu chamei a terra, o firmamento, terra, e as águas eu chamei mar? Onde é que você estava? Onde é que você estava? Onde é que você
estava. Eu tenho mania de trazer isso tudo para mim. Achar que tudo é meu. Que eu sou dono de tudo. Vamos fazer um negócio aqui então? Vou descer aqui de novo. Amém, igreja? Amém. Vamos fazer o seguinte aqui. Vamos começar a botar um paralelo aqui. De um lado a gente vai botar as coisas que são de Jesus. Do outro lado a gente vai botar as coisas que são nossa. Amém? Estão entendendo? Vamos lá. Quantos aqui moram numa casa ou num apartamento? Levanta a mão, quero conhecer vocês. Todo mundo. Glória a Deus. Não tem ninguém homeless. Né? Glória a Deus por isso. Amém, Jesus. Louvado seja o teu nome. Mas preste bem atenção. Preste bem atenção nisso. Eu não sei se você sabe, aquela casa, ela está construída, aquele prédio, aquele apartamento, ele está construído num terreno. Não está? Deixa eu fazer uma perguntinha. Foi você que criou o terreno? Não? Pronto. Ah, Zeca, mas a casa tá ali, é minha. É, querida, é sua. Tem partes da casa que são feitas de madeira. Você sabia disso? A madeira, ela vem da árvore. A árvore quem plantou foi você, não foi, querido? Foi você que plantou a árvore? Bom, então até agora a gente tem começado a fazer só a lista de Jesus. Até agora tudo é dele. Não, Zeca, mas eu comprei com o meu dinheiro. É mesmo, querido? Quem é que abriu a porta desse trabalho aí? Quem é que te dá saúde para você trabalhar? Quem é que te dá força para você trabalhar? Não, Zeca, mas a vida, pelo menos a minha vida, é minha. É, querido? Quando é que você criou você mesmo? Me diz isso aí. Bota a mão na sua orelha assim. Bota. Quando é que você criou sua orelha aí, querido? Quando é que você criou o seu nariz? Não, Zeca, mas esse corpo é meu. Você acabou de botar a mão nas partes do corpo, querido. E não foi você que criou. Então, na verdade, amado, eu creio que Jesus está ganhando nessa situação aí. Porque até agora, tudo que a gente colocou aí de lado é Jesus, nada é seu. Vou mais fundo. Se você morreu, o que você leva com você? Como é que eu bato no peito e falo que é meu? Está conseguindo entender, igreja? A palavra diz assim, ó, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas que... Sabe o que muitas vezes falta na gente, amado? Para a gente começar a ter esse pensamento, para a gente começar a pensar dessa maneira de que tudo é de Deus, que o que eu pedi eu tenho que pedir como Jesus pediria. Sabe o que tem que acontecer na nossa vida acontecer? Tem que acontecer arrependimento. Sabe o que é arrependimento? Arrependimento não é, opa, sorry, e amanhã eu estou fazendo não, querido. Arrependimento, essa palavra, no grego, ela se chama metanoia. Isso significa mudança de mentalidade. É uma mudança, querido, interior. Eu fazia, agora eu vi a palavra, está errado, eu mudo a minha mente, mudo o meu coração e agora eu passo a ter atitudes diferentes. Atitudes novas, querido. Passo a ter uma atitude nova. O problema é que muitas vezes eu não quero mudar minhas atitudes, não. Ou por outro, até mudo durante um tempo. Durante um tempo. Presta atenção. Já vi casos da pessoa chegar. Chega o varão e a esposa. Estão casados. Chegam ali diante do Senhor, se quebrantam. Aceitam o Senhor como Jesus Salvador na vida deles. Começam a caminhar. Amém, queridos? Bênção tremenda. Uma unção maravilhosa. Deus começa a fazer tudo novo. Só que para fazer tudo novo, às vezes tem que haver arrependimento. Para haver arrependimento, muitas vezes eu tenho que confessar. E aí, amado, esse varão, na verdade, era uma pessoa que traía a mulher sempre. A mulher não sabia. Ele se achega ao Senhor.
recebe um impacto com o Espírito Santo e com Jesus. E ali ele faz uma confissão. Aí começa algo no coração dessa esposa, que é algo assim que é até um pouco difícil. Porque antes ela não sabia e era traída, mas era feliz. Aí agora, porque o que acontece? Se ele está aqui conosco caminhando, e ele começa a caminhar com Jesus, chega um tempo que ele vai ser animado a largar essa prática de trair a esposa ou trair o cônjuge. Amém, queridos? Amém? Vocês concordam com isso? Um pouco mais adiante, ele vai ter que externar isso, ele vai ter que confessar. Ele vai ter que chegar para a esposa dele e falar assim: olha, querida, no passado eu fazia isso, mas hoje eu não faço mais. Aí olha a luta que acontece no interior dessa esposa. Porque o que acontece com ela é assim: ela começa a olhar e falar assim: antes eu era traída, não sabia, era feliz. Hoje eu sei que ele fazia, não vai fazer mais, mas agora eu estou triste. Porque eu soube que ele fazia. É uma situação assim um pouco até difícil, né? De passar por isso. Mas com o Espírito Santo, com o mover de Deus, eles vão passando por isso. Amém, queridos? Amém. Se esse homem, se esse varão não mudar interiormente, não mudar o coração dele, de nada vale. Por que, Zé? Porque esse varão ele vai ter que começar a fazer um pacto com o Senhor. Ele vai ter que começar a ter certo tipo de atitude que é assim. Por exemplo, ele vai conversar com uma irmã. Ele tem que chegar para a irmã e ele tem que olhar nos olhos da irmã. Os varões estão conseguindo entender o que eu estou falando? Porque às vezes o rapaz chega para conhecer a menina, ou conhecer a mulher, ou para conversar, ou qualquer tipo de coisa, e ele para e faz assim, ó. E aí, tudo bom? Tudo bem? Querido. Ou então fica vidrado em algum lugar, né? Ou então fica olhando só para algumas partes do corpo. Sabe o que a palavra diz? Jesus falou que se eu olhar com a intenção impura no coração, já adulterei. Eu não preciso ter o ato. Ele continua com essa prática de não olhar nos olhos das irmãs. O que vai acontecer é que o diabo, num tempo oportuno, ele vai armar uma cilada em que ele vai estar sozinho com uma irmã. E essa irmã também, provavelmente, o diabo ele arma laço, ele vai botar uma irmã que está fraca na fé, e os dois vão cair, amado. Eles vão consumar algo que ele já tinha caído há muito tempo. Não começou. O ato foi simplesmente algo que, simplesmente, digamos assim, como se você estivesse verbalizando algo. Mas já aconteceu. No coração dele já tinha feito, amado. Estão conseguindo entender? Então, amado, a atitude tem que ser de dentro para fora. A mudança tem que ser de dentro para fora. É a mesma coisa que você pegar um porquinho. O porquinho ele vive aonde? Vocês sabem? Num chiqueiro. Pronto. Você tira o porquinho do chiqueiro, dá um banho nele, perfuma o bichinho todo, bota um laçarote nele e você solta ele. O que você acha que vai acontecer? Vai voltar para o chiqueiro, amado. Por quê? Ele não mudou a mente. Ele continua firmemente achando e tendo a convicção de que ele é um porco. Ele tem que voltar para aquele local. Quer ver outro exemplo? Quantos conhecem aqui lagarta? Conhecem lagarta? Amém? Depois de um tempo ela entra no casulo. E passando-se um tempo, ela se torna uma borboleta. Olha só que coisa. Preste bem atenção. O que você acha dessa borboleta achando que ela é lagarta ainda? Você acha que ela vai voar? Não vai, querido. Não vai. Então, amado, o arrependimento que a palavra nos chama para que nós possamos ter é a mudança do meu coração. Eu mudo a minha mente. Automaticamente, ou seja, como consequência, eu mudo a minha atitude. Mas primeiro tem que mudar dentro do meu coração. Eu tenho que querer, tem que haver uma mudança interior. Eu tenho que passar a não pensar mais daquele jeito. E quando isso acontece, amado, nós entramos no ponto 2, que é preciso quebrantamento e
obediência. É preciso quebrantamento e obediência. Preste bem atenção. Quebrantamento, vocês têm ideia do que seja isso? Quebrantamento, querido. Vamos ver primeiro o que diz aí Salmo 51:17. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Você sabe o que é um coração quebrantado? Um coração quebrantado, querido, é um coração humilde. É um coração, amado, que não culpa os outros. Sabe aquela história, a culpa é minha, eu boto em quem eu quiser? Isso não é um coração contrito e quebrantado. É um coração, amado, que olha e fala assim: Senhor, eu reconheço que eu errei. Eu estou errado. É a história, querido, do filho pródigo. Lembra do filho pródigo? Filho pródigo chega para o pai, pede a herança dele, querido. Ele cai na gandaia. Depois de um certo tempo, não sei se você sabe, onde você só gasta, não repõe, acaba. Você sabia disso? Sabia? Amém? Onde você só tira e não bota, não repõe, acaba. Querido, o filho pródigo estourou o dinheiro todo. Chega um certo ponto, querido, que ele entra num estágio que ele fala assim: não tem jeito, eu tenho que voltar para o meu pai. E quando ele volta para o pai, presta atenção no que ele fala. Ele é filho. Ele está voltando para a casa do pai. Você sabe o que ele diz? Ele diz assim: ó, já não sou digno de ser chamado seu filho. Isso, querido, é um coração contrito e quebrantado. Isso é um coração humilde. É um coração que chega e fala assim: pai, eu errei. O que eu fiz foi errado. Ele não chegou com a petulância falando assim: ô coroa, seguinte, velho, aí, tô voltando pra casa, eu sou filho, aquela merreca que tu me deu não deu pra nada mesmo. Tô voltando, vou viver na mamata. Não entendendo, queridos? Você não vai ver ele fazendo isso. Só carioca que faz isso mesmo. Só carioca que faz essa situação, aí. Aí, não é? Então, queridos, você vê no filho pródigo um coração quebrantado, um coração que reconhece, fala assim: pai, eu errei. Me aceita, nem que seja como teu servo, porque nem como teu filho eu tenho mais esse privilégio, não posso ter mais diante do que eu fiz. Você está entendendo, querido? Sabe o que esse faz? E o que esse pai faz? Ele recebe o filho com honra, com uma festa. Ele bota um anel no dedo do filho. Quando a gente tem um coração contrito e quebrantado, quando a gente se arrepende verdadeiramente, Deus te recebe, querido, e me recebe com um anel no dedo. Deus te recebe com honra. Deus não está preocupado, querido, com religiosidade. Deus não está preocupado em você ficar cobrindo as suas transgressões. O salmista diz assim: enquanto calei meus lábios, enquanto guardei e escondi o meu pecado, os meus ossos secaram. Presta atenção, amados, o que o pecado faz com o ser humano. A palavra diz que o salário do pecado é morte. Deus quer te tirar daí, Deus quer te dar uma nova vida, querido. Deus quer que você tenha não só uma nova vida, mas que você comece a ter resultados novos. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando nos quebrantamos, amado, e clamamos pela misericórdia, Ele nos suporta. E Ele não aguenta, querido. Deus não aguenta. Um coração contrito e quebrantado, Deus não aguenta. Deus explode de amor. Deus explode. Eu fico maravilhado com esse nosso Deus. Quer ver uma explosão de Deus? Sabe quando Jesus se submete, querido, a um homem? Jesus sendo Deus, ele se submete a um homem chamado João Batista. Quando ele chega diante de João Batista olha para ele e fala assim: eu é que deveria estar indo a você, e você vem a mim. Isso aqui não vai funcionar não, querido. Você é Deus, eu sou um homem. Jesus fala assim para ele: deixa por enquanto.
até que toda a justiça se cumpra, ou seja, até que todo o modelo de Deus se cumpra. E João Batista ali, querido, obedece àquela situação. Jesus se submete a João Batista batiza Jesus. Deus olha para aquilo, para aquela obediência de Jesus, Deus não aguenta. A palavra diz que vem uma voz do céu falando assim, ó, esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Esse é o meu filho amado, querido, que me dá prazer. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui, queridos. Quando Deus olha para você, não me fala não. Quando Deus olha para você, o que Deus fala? Será que Ele fala, esse é o meu filho amado que só me dá prazer? Ou Ele fala assim, misericórdia, Pai. O que eu faço mais com esse filho? Deus não quer que você viva uma vida de derrota, não, querido. Deus quer que você viva de glória em glória. Deus quer que você mude essa história. Deus quer que você mude isso, querido. E aí, querido, quando você começa a se submeter com o coração contrito e quebrantado, quando você começa a obedecer, porque você tem conhecido a palavra tem te enchido. O que acontece no próximo ponto aí, escreva, obediência produz poder. A obediência produz poder. Olha o que é que diz, amado, Provérbios 28, 9. Deus despreza, nós já lemos, Deus despreza até as orações de quem não obedece à lei. Mas olha o que é que diz Tiago 5,16. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder, querido. A oração de uma pessoa obediente tem poder, chega aos céus, Deus ouve, o céu se move, o inferno treme e coisa nova acontece na tua vida, amado. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor, amado. Em nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, querido. Deus quer transformar a nossa vida. Deus quer mudar a nossa história, querido. Deus quer mudar tudo. Deus quer fazer tudo novo. E aí a gente entra, querido, no ponto 3. Escreva, é preciso se apropriar da verdade. Você é nova criatura. Escreva, por favor. Você é nova criatura. Tem direito a resultados novos. Você é nova criatura. Tem direito a resultados novos. Diga assim, igreja. Eu sou nova criatura. Eu sou nova criatura. E tenho direito a resultados novos. Mais uma vez, eu sou nova criatura. Eu sou nova criatura. E tenho direito a resultados novos. Na minha vida. Na minha casa. No meu trabalho. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Olha o que diz 2 Coríntios 5,17 que nós já lemos. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Tem pessoas, querido, que já receberam essa nova vida. Agora então estou em Cristo, mas começa, querido, a viver, continua vivendo a vida antiga, a vida do passado, buscando as coisas, querido, velhas. Você é nova criatura, você nasceu em Cristo Jesus. As coisas velhas, querido, já passaram. A palavra diz, amado, que Deus nem se lembra mais. É jogado, querido, no mar de esquecimento e é posto uma placa assim, proibido pescar. Mas às vezes a gente faz nossa teimosia. Às vezes a gente dá ouvido a pessoas erradas. Dá ouvido, querido, a diabo. E o que acontece é que muitas vezes a gente volta nesse rio para buscar essas coisas. E traz para a nossa vida. E começamos a viver ela tudo de novo. Olha o que diz Hebreus 10:17. Depois ele diz, não lembrarei mais dos seus pecados, nem das suas maldades. Miqueias 7:19b diz, tu lançarás todos os seus pecados no fundo do mar. Querido, se Deus não se lembra, quem é você para você lembrar?
Às vezes, amado, eu vejo pessoas que entram na presença de Deus. Deus, porque eu, há 15 anos atrás, fazia... Querido, Deus não lembra mais. Deus olha para você e fala, quando que eu não lembro? Para, querido, de chorar pelo passado e começa a viver uma vida nova agora em Cristo Jesus. Começa a viver uma vida agora, amado, sendo movido pelo Espírito Santo. Uma vida de fé em fé, de glória em glória e de força em força, querido. Amém? Amém. Mas também, querido, é verdade que Deus espera que ao se apropriar disso, você passe a andar em novidade de vida. Romanos 6,4 diz assim: de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vidas. Em novidade de vida. Presta atenção. Tem pessoas aqui que de repente ainda não foram batizadas, mas já estão no processo, já estão com desejo no coração, e nós vamos fazer isso. Amém, queridos? Amém. Em nome de Jesus. Porque a palavra diz que nós já fomos sepultados com Ele no batismo. Mas ela fala agora que não só agora você recebeu uma nova vida, mas em Romanos, Paulo está dizendo que agora a gente então tem que andar em novidade de vida. Você lembra do que eu falei no início? Do que a palavra no grego dizia? Que dava uma questão de passado e ao mesmo tempo de continuar acontecendo. Porque eu já recebi uma nova vida e agora eu continuo. Eu continuo a andar em novidade de vida. Então Deus já me entregou uma vida e agora eu continuo a andar em novidade de vida. Em novidade de vida, mudando a cada dia o meu caráter, morrendo todos os dias, fazendo a vontade de Deus, cada dia mais tirando coisas do meu caráter, dos meus conceitos, colocando os conceitos de Deus. E aí, querido, eu vou pedir para que a gente faça um exercício. Você está aí com a caneta e a apostila na mão? Perdão. O boletim. Caneta e boletim na mão? É porque é tão abençoado, é tão benção, é tão aconchegante que às vezes parece que a gente está no GE. O GE tem apostila. Gente, amém, queridos? Amém. Escreva aí: vida velha, atitudes velhas, resultados velhos. Agora escreva embaixo: vida nova, atitudes velhas. O que você acha que vai ser o resultado? Velho. Resultados velhos. Agora, o que Deus me chama, o que Deus chama a mim e a vocês, querido, é para esse último ponto. É uma vida nova, com atitudes novas. E os resultados agora passam a ser novos, querido. Amém? Amém. Porque não adianta, mano, eu estar em Cristo, aceitei Jesus, me batizei, vou aos cultos, vou aos GEs, mas as minhas práticas continuam as velhas, as mesmas práticas mundanas. Sabe o que vai acontecer na sua vida? Nada. Vai acontecer atitudes velhas. Zeca, nada dá certo. Muda a atitude, querido. Muda a atitude. E você vai começar a ver resultados novos. Para que você tenha vida nova, atitude nova e passe a ter resultados novos. De maneira prática, querido. Eu vou pedir para que vocês escrevam aí. De forma prática. Maridos, amai vossas mulheres. Mulheres, sede submissas a vossos maridos. Adúlteros, não adulterem mais, antes sejam fiéis. Filhos, obedeceis em tudo aos vossos pais.
Pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Deixa eu explicar um pouco isso aqui, essa parte eu gosto de explicar. Não provoqueis a ira do filho. Porque o que acontece? Às vezes eu tenho um filho e o meu filho quer porque quer um videogame e eu não dou e ele fica irado comigo. E aí eu acho que eu estou pecando contra Deus. Não está, não tem nada a ver com isso. Seu filho quer um videogame, você falou que não, acabou. Amém, queridos? O que acontece, querido, nessa situação de irar o filho, o que ira mais ainda o filho, o que acontece na ira é o seguinte, é você chegar, o pai chegar e falar assim, o pai chega pro filho e fala assim, filho, você fala direito com a sua mãe, hein? E o filho olha e fala, você maltrata tanto ela? Estão entendendo? Filho, não fale palavrão, isso é muito feio. Aí eu viro as costas, o cara tropeça ali no meu pé, rapaz, eu xingo até a 5ª geração do cara. E o filho está olhando. O filho está olhando para você, querido. O filho está te olhando. Zeca, mas ele ainda não falou nada. Espera que um dia ele vai falar. Ele só tem uma boca, ele tem 2 olhos. Mas só tem uma boca. Um dia ele vai falar. Você está entendendo, amado? Empregados, não trabalhem só na vista dos seus patrões. Presta atenção, sabe o que é trabalhar na vista dos seus patrões? Trabalhar na vista do patrão é assim, o patrão está lá do seu lado, você está lá, aleluia, glória a Deus, e tal, e está trabalhando ali com excelência. Aí o teu patrão fala assim, amado, você segura aí as pontas um minutinho que eu vou ao banco e já volto. Você fala assim para ele, vai na bênção. Aí ele vira as costas e você fala assim, tô só. Aí eu vou falar assim, não, mas eu sou cristão, não vou desagradar a Deus, então eu vou agora para o computador ali do escritório e vou começar a escutar louvor. Ô Zé, eu estou escutando louvor, será que... Presta atenção aqui. A partir do momento que você entra no trabalho, até o momento que você sai, por hora você ganha algo. Aqui você ganha em pound, em libra. Então cada horinha dessa está te pagando. Se você está lá entrando no computadorzinho e está relaxando e não está trabalhando, você na verdade está roubando seu patrão. Então você não está dando o seu melhor. Quando você trabalha não só na vista, ele vai no banco e você continua ali dando o teu melhor. Quando ele volta, que ele olha para você, querido, que Deus começa a resplandecer a glória dele através da tua vida, você vai poder falar, ele vai falar, o que é isso? Você fala assim para ele, querido, vem cá que eu vou te falar o que é isso. E aí você vai ter poder, você vai ter autoridade para falar, isso aqui é Cristo na minha vida. Aí você fala para ele, você não fica chateado não, você aqui é meu patrão, mas na verdade eu trabalho para Deus. E deixa eu te falar um pouco mais. E você já entra e começa a ministrar na vida dele. Amém, querido? Amém? Amém? Patrões, não maltratem seus funcionários. Aqui não é só dono de companhia não, viu, querido? Não importa a sua posição. Às vezes você tem pessoas submissas a você. Você tem que tratar esse funcionário aí como se fosse seu irmão. Esse funcionário, ele passa por lutas, por dificuldades, como eu e você. Amém, queridos? Quem mentia, não minta mais. Antes, pratique a verdade. Quem roubava, não roube mais. Antes, trabalhe. Obedeçam às autoridades constituídas. O resultado disso, querido? O resultado disso, sabe o que é? Escrevam, por favor, casamentos abençoados. Filhos bem-sucedidos. Vida profissional próspera. Relacionamentos transparentes. E vida embaixo de cobertura. E uma vida dessa, querido. E quando isso acontece na nossa vida, o que acontece é, repitam, vida nova. Vida nova. Atitudes novas. Atitudes novas. Igual a resultados novos. Igual a resultados novos. Amém, queridos? Glória a Deus.
Vamos ficar de pé, por favor. Eu quero orar. Amém. Deus amado quer nos dar vida nova. Deus quer nos dar vida nova. Deus quer que nós apresentemos, amado, resultados novos. E Deus tem todo o interesse nisso. Aqui nós aprendemos várias coisas. Nós aprendemos, amado, que nós precisamos de conhecimento. Nós aprendemos que nós temos que ter um espírito de adorador. Amar a Deus mais do que... Mais não. Amar a Deus e rejeitar as tradições. Entrar na frequência de Deus, e isso nós vimos que é orar em nome de Jesus e ter um coração contrito e quebrantado. Com isso, querido, aí está aí uma receita para que nós tenhamos não só vida nova, mas que nós tenhamos atitudes novas. E com isso nós passemos a ter resultados novos. Nós passemos a viver, nós possamos passar a viver em novidade de vida. Amém, queridos? Com certeza, amado, Deus tocou o teu coração. Eu não sei o que você está passando, Deus sabe. Eu não sei o que você, a necessidade que você tem quando você entrou aqui. Eu não sei em que área você está necessitado. Eu não sei em que área. Pode ser na área do seu casamento, pode ser na sua área financeira, pode ser na sua área de relacionamentos, pode ser... Deus falou ao seu coração durante a mensagem. O Espírito Santo está aqui, querido. Eu posso sentir a presença dele. O Espírito Santo está aqui, ele te tocou em alguma dessas coisas que você precisa, que nós precisamos nos arrepender. Que nós precisamos, querido, ter um coração quebrantado e falar assim: Senhor, eu reconheço que aqui eu errei. Eu reconheço que eu errei. Eu tive essa atitude aqui, Senhor, e essa atitude foi uma atitude independente, eu errei. E eu estou aqui com o coração contrito e quebrantado, dizendo: Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo. Eu me arrependo. Eu me arrependo. Baixem suas cabeças, querido, feche seus olhos. Eu quero orar por vocês, depois eu vou fazer o apelo. Deus amado, no nome de Jesus de Nazaré.